Muito bom dia, gente. Hoje nós vamos falar sobre distribuição binomial. Um assunto bem interessante. Eu gostaria de poder contar com a atenção de vocês. Binomial significa dois eventos, né? Bi é dois, binomial, dois eventos, por exemplo, cara, coroa, alto e baixo, tal, binomial, dentro e fora. São muitos eventos na natureza que se enquadram nessa situação binomial. Nascimento de criança, sexo masculino, sexo feminino, né? Se uma pessoa está doente ou não, e aí vai. Aquele binomial, bicampeão, campeão duas vezes, né? Só para você ter uma ideia. Esse prefixo bi quer dizer dois, ok? Antes da gente entrar em binomial propriamente dita, a gente tem que saber o que é variável aleatória e o que é distribuição discreta. São dois conceitos que permitem compreender a distribuição binomial. Sem esses conceitos não dá para entender bem. Você fica malhando com ferro frio. Você não obtém os resultados. Então, o que seria variável aleatória? Existe uma variabilidade aleatória. A variabilidade aleatória resulta de uma soma de fatores não controlados, quer dizer, fatores que o pesquisador não controla. É por isso que tem quem chama isso aí de erro experimental. Todo experimento está embutido um erro derivado dessa variável que é aleatória, que é fruto do acaso e que não há como controlar, porque são muitos fatores que influem e que determinam essa variabilidade. É a variável influenciada pelo acaso, quer dizer, é fruto do acaso, então não dá para controlar. Exemplo, peso de ratos da mesma idade e sexo é uma variável aleatória. Então os ratos nasceram no mesmo dia, o mesmo sexo, a mesma origem, filhos de mães que tiveram as mesmas condições de alimentação, sanitárias, etc. Ainda assim o peso deles variam. Essa variabilidade é aleatória, porque não tem como controlar. É fruto do acaso, é fruto de muitos fatores que não podem ser controlados. Ela é indicada pela letra maiúscula, x, né? O x maiúsculo, a variável aleatória. Peso. Exemplo, né? O peso de ratos da mesma idade e sexo é uma variável aleatória, que é indicada pela letra maiúscula, o x maiúsculo. Os valores assumidos pelas variáveis aleatórias são indicados pelas minúsculas, letras minúsculas. X ou x minúsculo. Então, x1, dependendo do peso do rato, x1, x2, x3, x4 e assim por diante, xn, é o peso de cada rato. Podem ser discretas ou contínuas. A variável aleatória ela pode ser discreta, quando assume valores inteiros, né? Ou contínua, e assume valores fracionários entre dois valores inteiros. Entre 1 e 2 há uma infinidade de números, né? Fracionários aí. Discreta, assume valores associados aos números naturais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente, mas números inteiros, discreta. E a variável contínua assume números entre dois inteiros, que entre dois inteiros tem infinitos números fracionários, né? Decimais, fracionários. Ainda dentro de variável aleatória. Exemplo, ó, número de pacientes atendidos por dia em uma clínica, né? É uma variável aleatória discreta. Por quê? Porque o médico só atende o número inteiro de pacientes, 15 pacientes, 20, 30, né? E não atende 20,5 não, nem 21,5 não. Então só atende o número inteiro de pacientes. A variável aleatória é binária. Variável aleatória binária só assume um de dois valores possíveis. Então,
Dentro das variáveis aleatórias, existe a variável aleatória discreta, né? E a variável aleatória contínua. A variável aleatória discreta assume valores inteiros, números naturais, coisas dos naturais. A variável aleatória binária é a variável aleatória discreta binária, né? Vamos chamar assim, variável aleatória discreta binária. Só assume um de dois valores possíveis, no sistema binário. É um sistema binário. Como tem o sistema decimal, que são 10 números, o sistema binário são só dois números, 0 e 1. 0 e 1, 0 e 1. Exemplo, lançamento de uma moeda pode dar cara ou coroa. Então você pode dizer que cara é 0, coroa é 1, ou vice-versa. Associa-se o número 0 à coroa, o número 1 à cara, ou o contrário, né? Aí você tem um sistema binário, com dois eventos. Na área de saúde ocorrem muitas variáveis binárias. Na área de biológicas, na área de saúde, podem ocorrer e ocorrem, né? Muitas variáveis aleatórias binárias. Por exemplo, a pessoa pode estar chagasco ou não, doente ou não, se HIV ou não, ser portador do Covid ou não, positivo ou negativo no exame dele. Exemplo, ó, doente ou não doente, chagasco ou não chagasco, portador ou não de uma enfermidade. São exemplos na área de saúde, né, de variável aleatória binária, variável aleatória discreta binária. O tipo sanguíneo pode ser RH positivo ou RH negativo. Tipo sanguíneo, RH positivo ou RH negativo. Então, também são dois eventos, binomial. As variáveis aleatórias contínuas assumem infinitos valores, é um intervalo, né? Exemplo, peso corporal. Então, o peso corporal pode assumir infinitos valores entre dois números inteiros. É muito comum quando a gente vai comprar um produto, para comprar queijo, me dê 1 quilo de queijo, aí o cara bota lá na balança, dá 999, dá 1001, né? A balança fica tremendo. Então, esse valor vai depender da sensibilidade da balança, né? Porque entre dois inteiros há infinitos valores na variável aleatória contínua. E o exemplo é peso corporal. Peso de plantas, peso seco de plantas, peso úmido, peso de animais, enfim. Os pesos em geral são variável aleatória contínua. E por que contínua? Porque assume valores entre dois inteiros. Porque assume valores fracionários. E aí? Distribuição discreta. Nós já vimos uma variável aleatória, o conceito de variável aleatória, o que é importante para entender a distribuição binomial. Um outro conceito importante é a distribuição discreta, certo? É o conjunto de todos os valores que podem ser assumidos pela variável aleatória discreta, no caso binária, né? Com as respectivas probabilidades, variável aleatória discreta binária, com as respectivas probabilidades. Exemplo, distribuição dos resultados de um jogo de um dado. Então, eu falei binária, mas aqui no caso do dado, o dado tem 6 faces, né? Então não seria um exemplo de binária. Exemplo de binária é uma moeda, cara, coroa, nascimento de uma criança, masculino e feminino. Mas aqui só para mostrar a distribuição discreta, no dado, você tem os eventos, né? Xão. O xão é o evento. E o P de x é a probabilidade de ocorrer o evento. Nós sabemos que um dado tem 6 faces, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada face tem a mesma probabilidade de ocorrer. Então, é 1 sobre 6, 1/6. 1/6, né? Se o dado não estiver viciado. Se for um dado normal, a probabilidade de ocorrer cada face é 1/6. Então, a probabilidade de ocorrer 1 é 1/6, 2, 1/6, 3, 1/6, 4, 1/6, 5, 1/6 e 6, 1/6. Quando a gente somar esses 6, 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6, 6 vezes, vai dar 6/6. 6/6 corresponde a 1, que é 100%.
Então, a distribuição discreta pode ser apresentada graficamente em gráfico de barra. Por exemplo, o gráfico de barra a gente vai ver a seguir, né? Mas, além do evento e da probabilidade do evento, a gente pode representar um gráfico de barra. Além da tabela, você pode elaborar um gráfico de barra. A soma das probabilidades associada a todos os valores possíveis de uma variável aleatória é sempre igual a 1, ou 100%. Como eu falei, tem 6 eventos. Então, você somar 1/6 6 vezes, dá 6/6, que corresponde a 1, que é 100%, equivale a 100%. Agora, distribuição binomial propriamente dita, porque esses conceitos que a gente viu de variável aleatória e distribuição discreta é só para embasar o que a gente quer realmente estudar, que é a distribuição binomial. Distribuição discreta. O que é uma distribuição binomial? É a distribuição discreta que resulta da soma de variáveis aleatórias binárias. Então, isso aqui é o próprio conceito de distribuição discreta. Distribuição discreta é uma distribuição que resulta da soma de variáveis aleatórias binária. Binária só tem 2 eventos, 0 e 1. Exemplo: menina, probabilidade do nascimento, nascer menina é 0, menino 1. Então você associa menina a 0, menina a 1, ou então o contrário, menina a 1, menino a 0, e aí a partir daí você trabalha na base binária, distribuição binária. Para estudar a distribuição do número de meninos em um nascimento, aí você diz que o N pode assumir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e etc. E assim por diante, quer dizer, onde o N é o número de nascimento. Pode ser um nascimento, 2, 3, 4, pode ser um nascimento, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, 5, 6, 7, e etc. Quer dizer, assim por diante, né? Dependendo do número de nascimentos. Seja P meio, o que é P? A probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino, né, na primeira gestação, primeiro nascimento. Probabilidade de nascer menino, P. E Q, a probabilidade de nascer menina. Então é claro que Q é a probabilidade complementar de P. Então P mais Q é 1. O Q vai ser 1 menos meio, que é o P, né? Que é meio. Então a probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino mais uma do sexo feminino é 1. É um evento 100%, é a soma das probabilidades. É masculino ou feminino. Aí a gente soma meio mais meio, que dá 1. É o teorema da soma. P masculino mais P feminino. O P masculino é meio, o P feminino é meio, meio com meio dá 1. E 1 é 100%. O número de meninos em nascimentos é uma soma de variável aleatória binária. É uma soma de variável aleatória discreta binária, porque tem 2 eventos. Essa soma tem distribuição binomial. Binomial porque 2 eventos. Nascer masculino, nascer feminino. Masculino e feminino são os eventos. A distribuição binomial fica definida quando são dados parâmetros. Ó. Dados parâmetros, o número N, que é o número de variável aleatória binária, que é o número de nascimento. Observada. O número N de variável aleatória binária observada. E a probabilidade P de ocorrer valor N é uma única observação. Então, se é dado o número N de variáveis aleatórias primárias, por exemplo, número de nascimentos, né, observado, e a probabilidade P de ocorrer valor 1 é uma única observação, né? No caso do P aí, nasceu uma criança masculina, é meio. Então, se você tem NP, você entra na formulazinha que a gente vai ver já já e vai encontrar a probabilidade desejada para N nascimento. Dado NP, a probabilidade de uma variável aleatória assumir valor x é obtida pela expressão P de x.
probabilidade de x. Essa probabilidade de x o que é? Combinação de nx a x, né? Vezes p elevado a x vezes q elevado a n menos x. É assim. P de x é a combinação. P de x é a combinação, a expressão combinação é assim, de n, combinação de n x a x. Então, combinação de nx a x vezes p elevado a x e multiplica n menos x. Multiplica n menos x. Então, a probabilidade de x, a probabilidade de um evento, por exemplo, nasceu uma criança sexo masculino, é a combinação de n, x a x, digamos que o n é um nascimento, n, nascer duas crianças, do sexo feminino, seria a probabilidade, nascer duas crianças em 4 aparições, então seria 4, 2 a 2, combinação de 4, 2 a 2, o n é meio, elevado a x, quando é o x, 2. X o n elevado a x, que é meio, o p elevado a x, que é meio, vezes o q, que é meio também, elevado a x menos n. X menos n, que é 4 menos 2. Então, repetindo, ficou muito confuso. Combinação de nx a x. A probabilidade de x é a combinação de nx a x, p elevado a x, q elevado a n menos x. Então vamos dar um exemplo. Pelo exemplo fica mais fácil. Qual a probabilidade de ocorrer 2 meninos em 4 nascimentos? Então a probabilidade de 2 é combinação de 4, 2 a 2. O 4 é o n, o 2 é o x. 4, 2 a 2. P elevado a x, que é 2. Q elevado a n menos x, que é 4 menos 2 é 2. O resultado dá 0,375 ou 37,5. Vai expressar em percentagem. A gente expressa em percentagem, é mais fácil de interpretar porque é adimensional, né? P de 2 é 0,375 ou 37,5%. Outro exemplo. Imagine que foram pegas ao acaso 4 ervilhas. Veja que é sempre ao acaso, né? Porque tem a lei do acaso. Não dá certo. Imagine que é o acaso. Outro exemplo, desculpem aí. Imagine que foram pegas ao acaso 4 ervilhas resultantes do cruzamento de ervilhas amarelas heterozigotas, azão, azinho. Então, se você cruza azão, azinho, aí você tem 3 amarelas, né? E uma verde. Azinho, azinho é verde. Qual a probabilidade de 2 dessas ervilhas serem de cor amarela? Então, a probabilidade de 2 ervilhas é combinação de 4, 2 a 2, né? 3 quartos, que é de amarela, elevado a x, quanto é o x? 2. E 1 quarto, que é a verde, elevado a n menos x. Quanto é n menos x? 4 menos 2, que é 2. Aí a probabilidade vai dar, a probabilidade de 2 vai dar 0,2109. Que é o que? 21,09%. Probabilidade de amarela, 3 quartos. A probabilidade vermelha, P, amarela, 3 quartos. Q, vermelha. Misturando tudo. P é a probabilidade de amarela, dá 3 quartos. E Q, a probabilidade de verde, dá 1 quarto, né? Então, você vai entrar, ó, com combinação de N. Quanto é o N? 4. Quanto é o X? 2, que são 2 ervilhas. Qual a probabilidade dessas 4 ervilhas serem amarelas? Então, o N é 4, o X é 2, o P é 3 quartos, elevado a X, que é 2. E o Q é 1 quarto, elevado a N menos X, que é 4 menos 2, que é 2. E fizer tudo isso aí, dá os cálculos, né?
a 0,2909, que corresponde a 0,2109, que corresponde a 21,09%. 0,2109 é 21,09%. Ok? Média e variância na distribuição binomial. Isso aqui é bem facinho, isso aqui. São só duas formulazinhas facílimas de compreender. Então, a média, como calcular, aqui está ensinando, ó, como calcular a média e a variância na distribuição binomial. A média é Mi é essa letrinha Mi aí, ó. Lê-se Mi. O Mi é NP. A média é NP, que é o N. É o número de digamos, nascimento, de vezes que você tira as ervilhas do... E o P é a probabilidade de ocorrer o evento desejado na primeira retirada. Primeira vez que você dá, ocorrer menino na primeira aparição, na primeira gestação. Ocorrer amarelo na primeira vez que você retira o material, né, da urna. A variância, essa ao quadrado, esse sigma ao quadrado, porque a letra é sigma, mas mudou para S. Então, S ao quadrado é NPQ. Como a gente trabalha com desvio, o desvio é raiz de NPQ. O desvio é S, né? S, raiz de NPQ. Exemplo, considere o número médio de meninos em 1000 nascimentos. Então, o Mi vai ser NP. 1000 vezes meio. E menino é meio? Dá 500 meninos. 1000 vezes meio dá 500 meninos. E a variância, NPQ. Então, 1000 vezes meio dá 250. O N é 1000, né? O P é meio e o Q é meio. Que é o P? Probabilidade de nascer uma criança sexo masculino. Que é o Q? Probabilidade de nascer uma criança sexo feminino. Então, 1000 vezes meio dá 250 meninos. E o desvio é a raiz da variância, é a raiz de 250 dá 15,81. Outro exemplo. Outro exemplo. Um conjunto de 100 ervilhas tem em média, são 100 ervilhas, tem em média, a média NP, né? É 100 vezes 3/4, ele quer ervilha amarela, né? Se for ervilha verde, é 1/4. Sempre 3/4 mais 1/4 dá 1, porque P mais Q igual a 1. Um conjunto de 100 ervilhas tem em média Mi 100 vezes 3/4, que é igual a 75 ervilhas amarelas. A variância, que é essa ao quadrado, é 100 vezes 3/4 vezes 1/4. Dá 18,75 ervilhas amarelas ao quadrado, porque é ao quadrado, né? Ó, como aqui é ao quadrado, aqui também é, vai tudo ao quadrado, variância é ao quadrado. O desvio não, é na unidade normal. Por exemplo, está em metro, aqui vai em metro quadrado. No desvio, metro. Está em grama, vai em grama quadrado. Desvio vai em grama. Ervilha amarela. Então aqui é ervilha amarela quadrado. O desvio é raiz de S ao quadrado, que é 4,33. Ervilhas amarelas, 4,33. Agora, essa foto aí é só pra gente desfocar um pouco, né? E arejar um pouco a mente. Ao desfocar, né? Então veja que essa árvore frondosa aqui, ó, nessa seca terrível, ó, veja que ao lado não tem nada, né? Só mato seco. E esse rapaz aqui tá com tanto calor que ele abriu a camisa dele aqui, ó. Ele abriu a camisa. E esse aqui tá se salvando na sombra. Essa planta é o juazeiro. É uma planta que não seca na seca. É uma planta altamente resistente à seca. Então ele está, ó, em plena estação seca aqui, frondoso, dando sombra para esses dois rapazes aqui. São três, né? Tá aqui outro. Estão fazendo algum trabalho de campo aí, não sei, pode ser pessoal do D9.
Fazer algum levantamento de campo aí. E então se aquecendo, ó, se refrescando, né? no, na sombra do juazeiro, uma sombra e tanto. Isso é só pra gente ver a questão do belo, né? De contemplar o belo. Ok? Então, antigamente as pessoas contemplavam mais o belo. Hoje elas estão esquecidas disso. Perdem muito por isso. Vamos revisando. Vamos fazer uma revisão geral, né? Passar rapidamente. A distribuição binomial já está dizendo é que tem dois eventos. Vamos voltar, né? Pronto. Distribuição binomial é uma distribuição com dois eventos. Uma distribuição discreta com dois eventos. Por exemplo, sexo masculino, sexo feminino. Criança, sexo masculino e feminino. Uma moeda, cara, coroa. A condição, a pessoa está doente ou não, positivo, negativo. Fator RH, positivo, negativo, né? Para a gente entender a distribuição binomial, a gente tem que saber o que é a variável aleatória. A variável aleatória é aquela que varia fruto do acaso, que não pode controlar, né? É que chama erro experimental. Então, todo experimento tem um erro, que é o erro experimental, e não pode ser controlado. Essa variável aleatória, ela pode ser contínua, pode ser discreta, quando assume valores inteiros, e pode ser contínua, quando assume valores quebrados entre dois inteiros. Existe um tipo de variável, variável aleatória, existe um tipo especial de variável aleatória chamado variável aleatória discreta binária, que assume dois valores, sistema binário. Então, a variável aleatória depende do acaso e não pode ser controlado. Certo? Então, animais do mesmo sexo, nascidos na mesma época, filhos de mães que receberam as mesmas condições de tratamento, manejo, etc., ainda assim têm peso diferente, por conta da variável aleatória. Ok? Discreto, variável aleatória discreta assume valores inteiros, né? No sistema, números inteiros, números naturais. Existe um tipo especial, variável aleatória binária, distribuição binomial. Aí sim, a distribuição binomial a gente entra com a variável aleatória binária, com dois eventos só, a base 2. Que é o sexo de criança, cara, coroa e moeda, positivo, negativo, fator RH, positivo, negativo, e aí vai. Ok? Para a gente encontrar a probabilidade de P de x na distribuição binomial, a gente tem que P de x é a combinação de nx a x, P elevado a x, Q elevado a n menos x. Essa formulazinha permite encontrar todas as probabilidades na distribuição binomial. Por exemplo, nascimento de criança, lançamento de uma moeda e tal. No caso de ervilha, se o tegumento é amarelo, se é verde. Aqui a média e variância da distribuição binomial são duas formulazinhas simples. A média é NP e a variância é NPQ. Baseado na variância, a gente tira o desvio padrão, que é a raiz de NPQ. Ok? E aqui aquele quadrozinho, novamente, só para a gente desviar um pouco o foco, né? E também ver a importância de uma planta dessa no sertão, um clima, desse clima aí, né? Ameaçador, certo? Ok? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima, se Deus quiser.